A gente vai para a nossa aula de História. E eu vou pedir para vocês abrirem um livro de vocês na página 72. E lá a gente vai falar sobre os primeiros contatos com os indígenas. A gente sabe, né, a tia falou já para vocês, o porquê na aula passada os índios receberam esse nome, né, que Cabral chegou aqui em 1500, a tia já explicou isso na aula passada. E o contato, vai falar desse primeiro contato, que causou estranheza, não somente para os indígenas, como também para os portugueses, porque eles tinham hábitos e culturas muito diferentes. Então não foi só estranho para os indígenas, mas também foi estranho para os portugueses. Então o que aconteceu? E aí no livro de vocês vai falar da carta que Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, um trecho dessa carta, né? Vai mostrar uma parte dessa carta, um pedaço dessa carta, contando como era essa nova terra que eles encontraram aqui, como viviam, né? Como era essa terra que eles estavam descobrindo, né? Porque a gente não pode dizer que ele descobriu o Brasil, já que aqui no Brasil moravam já pessoas, né? Então, vai falar sobre essa primeira impressão deles, o estranhamento, sobre como eles vestiam, como era a vida deles, né? Então, mas no início, né, quando os portugueses chegaram aqui, eles não foram logo querendo colonizar os índios, né? Então, o primeiro contato foi um contato amistoso, porque eles começaram o quê? Fazer um comércio com os índios. Tinham aqui muitas árvores de pau-brasil. Então, como os índios conheciam o território, eles negociavam com os índios eles terem aquelas madeiras que eram extraídas, que eram do pau-brasil. E como eles conquistavam isso? Fazendo uma troca. Naquela época não tinha dinheiro. Então eles faziam o que a gente chama de escambo, que era o quê? A troca, eles davam as madeiras do pau-brasil e os índios davam as madeiras e os portugueses davam algo em troca para compensar aquelas árvores que eles estavam levando. Isso foi no início. Mas aí o que aconteceu? Como eles chegaram pelo litoral, eles quiseram o quê? Conquistar, morar naquele lugar. E para morar naquele território, eles tiveram o quê? Expulsar os índios, né? Então é como se alguém quisesse ir para sua casa e você não quisesse vender. E alguém fosse lá te expulsasse daquele lugar. Então, logicamente, houve uma matança dos índios, eles tinham os portugueses tinham armamento, mataram muitos índios e também eles transmitiram o quê? Doenças para os índios, que está até na página 73. Doenças que hoje, raramente até acontece de pessoas morrerem dessas doenças, mas hoje já existem vacinas. Por exemplo, gripe, sarampo, coqueluche, tuberculose, varíola, foram doenças que os portugueses transmitiram para os índios e como eles ainda não tinham anticorpos para aquela doença, muitos deles morreram vítimas dessas doenças. E a gente vai ver o que também? Na organização de uma tribo indígena, há o que? A coletividade.